Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de administração, nossa primeira aula de administração. Eu vou fazer aqui um apanhado geral, sobre a diferença entre o administrador de banco de dados e o administrador de dados, tá? A diferença que vai fazer assim, grande importância para você definir o seu papel na empresa, tá bom? Nós podemos iniciar com uma pequena apresentação que eu fiz aqui, que é o seguinte, olha só. O papel do administrador de banco de dados. Mas antes disso acontecer, nós vamos precisar desses softwares instalados para a gente testar nossos códigos, pessoal. Eu não sei se vocês têm um notebook ou um PC em casa ou no trabalho, mas nós vamos ver alguns códigos, especialmente na parte de comandos aí do SQL Server, do PostgreSQL. Nós vamos comparar, fazer comparativos. De manutenção, de backup, de restauração de backup. Então, nós vamos com certeza usar alguns códigos, tá bom? E aqui a gente tem aqui o PostgreSQL, que é um banco de dados gratuito. Nós vamos precisar dele, tá? Eu vou deixar todos os links para você baixar lá no Classroom, na nossa sala de aula, tá bom? A minha instalação que eu fiz aqui é para o Windows, mas eu vou deixar lá no Classroom a instalação para Linux, para Ubuntu, tá bom? Para quem tiver um Ubuntu instalado em sua máquina aí, tá bom? Bom, o que eu costumo dizer para as pessoas que estão nessa fase inicial de estudos, de ensino superior? Vocês têm que investir em vocês. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu estudava na minha época, eu não tinha condição nenhuma, Eu andava de bicicleta para lá e para cá, subindo e descendo, morava de aluguel. Mas eu fiz o meu primeiro investimento, que foi o meu primeiro computador. Paguei a prestações, nem vi, parcelei 1000 vezes, mas foi um investimento. Eu precisei do computador, porque além do que o professor falava em sala de aula, eu praticava outras coisas, Então, o aprendizado que eu tenho de banco, de programação, foi em convivência com os colegas, claro, mas foi principalmente fora de sala de aula, Eu peguei muitos códigos, testei códigos e comandos e tudo mais, e eu precisava de algo para testar, tá bom? Os computadores da escola eram muito, vou dizer, concorridos, tá? Tinha muita gente, fila, para você pegar um computador e testar. Então, eu tive que fazer um investimento. Sugiro a vocês que façam esse investimento, tá? Não é um bem para você se divertir nem nada, é para você estudar, tá bom? Bom, vamos precisar do PostgreSQL, que eu considero o melhor banco gratuito de todos. PostgreSQL é um banco parrudo que aguenta massa de dados absurda, na nossa escola, a gente tem aí exemplos do próprio Siga, que vocês acessam, é PostgreSQL, o Moodle é PostgreSQL. Então, foi feito para aguentar pancada mesmo, tá? E o bom dele é que é gratuito, totalmente gratuito. Você pode desenvolver aplicações, utilizando PostgreSQL e depois vender sem se preocupar com direitos, tá? Ele é gratuito, tá bom? O SQL Server da empresa Microsoft é um banco muito bom, Eu considero assim um dos melhores bancos. O melhor que eu considero é o Oracle, É um banco que, sem dúvida, é espetacular. A gente tem uma diversidade muito grande de bancos aqui no estado, tanto na prefeitura como no estado de Tocantins. Eu já vi a gente trabalhar com o SQL Server lá, com o Oracle, com o PostgreSQL, com o MySQL. Então, a gente tem uma diversidade muito grande. O SQL Server, ele tem a versão gratuita dele, que é o SQL Server Express. Eu sugiro que vocês baixem a versão 2017 Express. Mas tem seus limites, Se eu não me engano, era 2 GB de dados que você pode cadastrar nele ou trabalhar com ele, tá? Eu tenho que pesquisar. Mas tem os seus limites, tá bom? É um banco, o Express é um banco que você pode baixar, instalar. Tem tanto para Windows como a versão para Linux também. Pode instalar e baixar, instalar no Linux. E
e dá para você testar e fazer suas brincadeiras lá, tá bom? E nós temos aqui o gerenciador de banco de dados, o Azure Data Studio, tá? E esse gerenciador é muito bacana. Por quê que eu coloquei ele aqui? Para o Windows, você não precisa instalar ele, tá? Porque o PostgreSQL e o SQL Server, eles têm os seus gerenciadores de banco de dados, né? O PostgreSQL é o admin, né? O PG admin, e o SQL Server é o SSMS, é o Management Studio, tá bom? Mas a versão para Linux do SQL, por exemplo, do Express, ele não tem esse gerenciador SSMS, né? Que é uma versão para o Windows. Então você pode usar essa versão Azure Data Studio, tá bom? É da Microsoft, só que a Microsoft fez tanto para Windows como para Linux. Você pode usar tranquilamente. Não tem as mesmas, perdão, as mesmas funcionalidades que a versão SSMS do Windows, tá? Mas resolve com comandos e tudo mais, tá? Inclusive, o Azure Data Studio serve também para o próprio PostgreSQL. Ele reconhece lá o banco de dados PostgreSQL e você pode trabalhar seus SQLs também normalmente no Azure, tá? Então, ele serve tanto para o PostgreSQL como para o SQL Server, tá bom? Nós vamos fazer uma instalação aqui do SQL Server Express para vocês verem como é que é a instalação para Windows, tá bom? Para Linux eu deixo lá depois no Google Classroom para vocês seguirem se vocês quiserem, tá ok? Então vamos lá. Então olha só, aqui no browser você vai procurar por SQL Server Express. A versão 2017 é bem bacana porque ela está estável, né? Então pode baixar ela, ela funciona, tá bom? Pode clicar nessa primeira opção aqui mesmo. SQL Server Express opcional aqui. Aqui embaixo você vai ter a opção, então, de escolher o idioma. Pode deixar no Brasil mesmo, português Brasil. E clicar em baixar, tá? Eu já baixei a minha versão. É um arquivo pequeno, porém, a instalação dele precisa da internet, porque ele vai buscar os arquivos da instalação via internet, tá bom? Então, vamos ver esse passo a passo dessa instalação aí para vocês verem como é que funciona. Então, olha só, pessoal, eu baixei aqui a versão, né? Ela é bem pequena, a versão para o Windows 5 MB, né? Eu também baixei aqui o SSMS, mas eu creio que não precisa dele, porque ele já vem embutido na instalação do Express, tá? E baixei também o Azure Studio, tá? Uma hora que eu estiver mais tranquilo, eu instalo ele aqui para a gente trabalhar com ele também, tá bom? Vamos então instalar aqui o SQL Server Express, olha só. Então, um duplo clique aqui. Vai fazer uma leitura aqui e tal. Aqui você pode escolher a versão personalizada mesmo, tá? Aqui padrão, tá bom? Avançar aqui, instalar. Vai instalar no diretório X, né? Ok. Tá vendo? Ele vai fazer ele vai baixar toda a versão dele, que é 700 MB pela internet, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui e vou continuar quando tiver terminado, tá bom? Então aqui, pessoal, ó, acabou de baixar o pacote, né? Tá extraindo aqui os arquivos. Então, terminou de baixar. Aí você pode vir aqui, olha só. Uma nova instalação autônoma, tá bom? Você pode clicar aqui. Olha só. Aceita os termos. Avançar. Não precisa marcar para update, não. Pode deixar tudo marcado ali, inclui atualizações e tal.
Dá uma pausa aqui também, que se demorar, o vídeo fica muito longo. Então ele não encontrou aqui, né? Atualizações, avançar. Aqui um avisozinho do firewall aqui, mas pode avançar. Mandou erro. Esse aqui você pode deixar tudo padrão, tá? Deixar tudo padrão aqui. Avançar. É uma instalação relativamente demorada, dependendo da máquina, tá? A instância, você pode deixar essa mesmo, tá? Padrão, beleza? Pode deixar essa aqui. Se você quisesse instalar uma outra, aliás, podemos deixar essa aqui, ó, essa padrão aqui, tá? Instância padrão, melhor, beleza? Vamos clicar em avançar. É o nome da instância. A instância eu vou explicar também para que ela serve, tá bom? Eu vou sempre pausando os vídeos para não ficar longo, tá bom? Bom, essa tela aqui você pode deixar tudo padrão também, tá? A questão de senha é na próxima tela aqui, ó. Olha só. Isso, ó. Aqui tem dois modos de autenticação. O modo de autenticação do Windows, tá? E o modo misto, que é a autenticação do SQL Server e do Windows. Eu costumo usar essa de baixo, tá? E aí eu defino a minha senha. O usuário do SQL Server é SA, tá? Como se fosse lá no PostgreSQL. PostgreSQL, o usuário padrão, lá, o root, né? Como é no MySQL, o padrão lá do pgadmin lá do PostgreSQL é Postgres, tá? E aqui no SQL Server é o SA, beleza? Bom, digitar a senha. Eu vou colocar a senha aqui, professor, tá? Só que é o P maiúsculo, R0 e o professor normal, tá bom? Por quê? Ele é chatinho para configurar a senha. Ele vai pedir aí uma senha maiúsculo, ele vai pedir um número na senha. Então, eu inclusive aconselho os alunos a criar com essa senha também, tá? O P maiúsculo de professor, P maiúsculo, normal, o resto, pro, em vez do zero, o O é zero, né? Professor, normal, tá? É como se fosse assim, ó, deixa eu digitar aqui no bloco de notas. Como se eu estivesse digitando assim, ó, P maiúsculo, R0, professor, tá? Então, essa aqui é a senha que eu estou definindo para o banco, tá bom? Sugiro também que vocês façam o mesmo, tá? Ele não vai não vai encrencar com senha fraca e faltando número e letra em maiúsculo, tá bom? É uma senha fácil para a gente lembrar. Então, vamos lá. Configurei aqui. Vou avançar. Aceitar. Vai aceitar aqui. Pronto, avançar. Aqui é um aceitar de novo. Eu vou sempre pausando para adiantar, tá bom, pessoal? Então, avançar de novo. E aqui eu acho que propriamente dito já é a instalação mesmo, tá? Depois de tudo configurado, ele vai instalar realmente no sistema operacional nosso, tá bom? Vou pausar aqui para adiantar o vídeo. Então tá aqui, pessoal. Instalou, demorou muito. Ainda bem que eu pausei o vídeo. Engraçado que a instalação do SQL Server lá no Ubuntu, no Linux, é rapidão. É VaptVupt, mas aqui demorou, tá? Então aqui ele instalou tudo, tá? Tudo êxito. Pode fechar aqui. Mas percebam que ele não instalou ainda o SSMS, que é o gerenciador, né, do banco de dados. Ou vocês podem usar o Azure Data Studio, que eu passei para vocês, ou vocês instalem o SSMS.
Aqui ele está dizendo, ó, SQL Server Management Studio. Aqui nessas ferramentas aqui de gerenciamento do SQL Server, tá? Ele é gratuito também, tá? Para o Windows, eu aconselho você instalar ele, tá bom? Para Linux tem que ser o Azure, tá bom? Eu já baixei offline, eu não vou baixar por aqui, já baixei ele por aqui, tá vendo o tamanho dele? 560 MB. E nós vamos executar também para instalar, tá bom? Senão a gente não consegue enxergar o banco, tá? Visualmente. Então, vamos abrir aqui a instalação dele também. Vai abrir aqui. Eu vou sempre pausando, tá? Então, aqui a tela inicial da instalação. Pode deixar tudo padrão aqui do jeito que tá. Instalar. Provavelmente vai demorar também, tá bom? Eu vou pausar. Então, aqui ele começou a instalação. Tá? Instalando os pacotes e tudo mais, tá bom? Como eu já baixei offline, ele deve ser mais rápido a instalação, tá bom? Então tá aqui, pessoas, instalado, tá? Ele vai pedir para reiniciar aqui. Eu vou fazer essa reinicialização aqui e já eu volto para a gente continuar, tá bom? Então olha só, eu acabo de reiniciar a máquina, né? Vamos ver se instalou tudo direitinho. Vamos procurar aqui pelo SSMS. Tá aqui, né? O Microsoft SQL Server Management Studio 18. Abro ele. Olha só. Tá aqui. Bom, ele vai pedir aqui a autenticação, né? Provavelmente ele deve iniciar aqui com a autenticação do Windows, desse jeito aqui, tá? Mas você vai escolher essa aqui, ó. A autenticação do SQL Server, tá? Lembra que a gente criou? O usuário é SA e a senha é aquela professor, tá? P maiúsculo, R0, professor, tá? Só isso. Conectou. Olha só. Ele já abriu aqui os bancos disponíveis que estão instalados, que é os bancos de dados do sistema, né? O Master, o Model, o MSDB e o TempDB. Eu vou explicar sobre cada um deles também, tá bom? Mas já está funcionando aqui o nosso banco de dados já está instalado, tá bom? Vamos voltar lá para a aula, então, para continuar a explicação lá a diferença entre o administrador de banco de dados e o administrador de dados, ok? Então, pessoal, essa diferença, né, de administrador de banco e administrador de dados, ela surgiu, né, com o advento dessas novas indústrias aí. Porque antigamente era tudo administrador de banco de dados, né? E com esse surgimento dessa separação entre os dois, surgiu também uma grande discussão, né? Qual o papel de cada um, tá? E eu vou tratar sobre isso agora, tá bom? Bom, quanto à administração do banco, né, ela surgiu, como eu falei anteriormente, bem mais cedo. Tudo era administrador de banco de dados, tá? Era ele que cuidava tanto da instalação quanto da disponibilização dos dados, tá bom? Bueno, qual é o objetivo dessa discussão, né? Qual é o objetivo do administrador do banco hoje, né? Separado depois dessa discussão e tudo mais. Hoje, o administrador de banco, quando você, por exemplo, vai ser feito um concurso, vai trabalhar numa empresa, com certeza eles vão fazer uma seleção ou para administrador de banco ou para administrador de dados, tá? No caso do administrador de banco, o que ele vai fazer? Instalação da base, né? Ele tem que se preocupar onde vai ser instalada a sua estrutura, tá bom? A manutenção disso aí é ele que vai decidir também, não é o administrador de dados, tá? É o administrador de banco. A otimização dos bancos de dados, tá bom? Se vai ser instalado em um servidor só, se vai ser instalado em 2, 3, para replicar aquilo ali, tá bom? Toda a estrutura, né, de hardware e software é responsabilidade, o objetivo é do administrador de banco, tá bom? Então, toda essa parte de hardware e software, o administrador de banco tem que cuidar, beleza?
Bom, a responsabilidade que ele vai adquirir em cima desses objetivos aí. Ele tem que desenvolver soluções técnicas, né, de implantação. Ele tem que definir o acesso físico aos dados. Como vai ser esse acesso físico? Vai precisar de um link melhor de internet para isso? Como é que vai ser? Vai ser uma rede 10/100, 10/1000? Qual tipo de servidor para esse tráfego de dados? Tudo mais é o cara do banco, tá bom? Garantir a segurança física para os dados abrangidos pelas aplicações. O que isso quer dizer? Garantir a segurança física nada mais é do que você estruturar bem a sua base ali do banco de dados, né? Onde ele vai ser instalado, o tipo de rede elétrica, o tipo de backup, como vai ser feito esse backup, tudo é feito pelo cara do banco, tá bom? O tablado, né? Tem secretarias, por exemplo, aqui do estado que você vai visitar a estrutura física deles lá, você vai ver que tem uma altura assim de uns, sei lá, quase 30, 40 centímetros do chão, né? Uma altura relativamente alta e tem borracha no chão. Para quê? Para evitar a estática ali, tá bom? Então tudo isso o cara do banco tem que cuidar, tá bom? Qual que é o objetivo do cara de dado, tá? Que é diferente do papel do banco? É manter os modelos de dados empresariais atualizados. Preocupação, né, extrema com isso aí. Manter as estruturas lógicas e físicas dos dados de acordo com as regras de negócio definidas pela empresa, tá? Tem que cuidar ali de como é o acesso, a rapidez, né? Como está, por exemplo, a consulta de determinada tabela, está rápida, está lenta, é ele que tem que cuidar, tá bom? Bom, garantir a qualidade da informação, né? Como que ela vai chegar, como essa informação vai chegar para o cliente? Vai ser tratada de forma lenta, vai ser tratada de forma rápida, o seu banco vai ter, por exemplo, um gargalo ali na pesquisa, na consulta, você vai ter que resolver isso aí para diminuir, talvez um SQL mal feito, está demorando muito na consulta, o cara de dados que cuida disso. Participar da avaliação de soluções de automação, sempre que isso interferir na produção. Ou seja, o cara tem que cuidar de como você vai automatizar essa informação para você mesmo não ter que mexer em nada, mas o cliente mesmo pode buscar informação, gravar informação de uma forma mais automatizada, como, por exemplo, as gerações de relatórios. Você vai pesquisar, por exemplo, quais os relatórios são mais frequentes e você vai disponibilizar, então, uma estrutura para isso, para o cliente ele mesmo entrar e fazer essa consulta, desafogando um pouco o seu trabalho ali em cima de relatórios e consultas que você não precisa fazer, você vai automatizar isso, tá bom? Monitorar e implementar os modelos, bem como conferir a qualidade do conteúdo das bases de dados, garantir a adequação das bases de dados em relação aos objetivos da organização, tá? Ver se o SQL está sendo atendido, tá? Se o cliente rodou lá uma consulta e essa consulta não trouxe realmente a informação que ele precisava, você vai ter que cuidar disso, tá bom? Bom, ainda nos objetivos de dados, né? O administrador de dados, ele, na verdade, ele cuida de toda a parte, vamos dizer, toda a informação que entra ou sai do banco. É ele que cuida, tá? É ele, por exemplo, que cuida dessa estratégia de negócio da empresa, os seus reflexos, né, de requisitos que a empresa necessita. Então, o cara da informação é o cara de dados, tá bom? Bueno, aqui tem um comparativozinho bem resumido do que eu falei, para vocês entenderem melhor a diferença entre os dois, né? O administrador de banco é aquele cara que vai cuidar do hardware, né? Do backup, como é que vai ser feito esse backup, vai ser local, vai ser um local e o outro externo ao prédio, né? Você tem que prever isso também. Tem secretarias aqui, por exemplo, que tem backup de 2 ou 3 bases de dados espalhadas nas secretarias. Se uma secretaria parar de funcionar, o outro banco assume. Então, é
banco de dados ali, né, replicado simultâneo ali. Então, o cara do banco é o cara que cuida da estrutura, do hardware, do software, tá bom? E o cara de dados atua no suporte à informação, tá? ao negócio, tá bom? Toda a gestão ali da informação dos dados é o cara do banco de dados. Um pode tratar exclusivamente da sua área e não cuidar da outra? Não aconselho. Eu aconselho sempre um saber um pouco da área do outro, tá? Na verdade, o banco de dados é um só, né? Mas as tarefas podem ser divididas, né? Devem ser divididas e tudo mais. Mas quando não forem, o cara do banco tem que cuidar de tudo isso aí. Então, tem que saber um pouco de tudo, tá bom? Bom, o mecanismo de banco de dados é o serviço principal, né? E armazena, processa e garante a segurança dos dados. Nós sabemos isso aí. O banco de dados hoje é a alma da empresa, né? Praticamente nós eliminamos aí ficheiros, papel e tudo mais, graças aos bancos de dados, né? Existe uma infinidade de bancos hoje, tanto estruturais, orientados a objeto, NoSQL, que vocês vão ver com certeza, né? A estrutura de tratamento ali do SQL é muito diferente da tradicional que a gente está acostumado, então vocês vão ver isso também, é muito usado. Facebook, por exemplo, eles têm várias bases, vários tipos de banco de dados, tem o Cassandra, tem vários tipos de banco de dados, né? Como também tem várias linguagens ali embutidas. Então, assim, você vai estar preparado para tratar tudo isso aí, tá? Vai estar preparado para o mercado de trabalho, tá bom? Bom, eu espero que tenha dado uma clareada melhor, né, na disciplina. É uma disciplina, a nossa disciplina é uma disciplina, como eu dizer, mais teórica do que prática. Então, a gente vai tratar vários assuntos aí, vai conversar muito. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Vocês podem entrar através do Zap, do e-mail, conversar comigo, perguntar que a gente responde, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal.